No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, muito boa noite. Eu já começo agradecendo a você que está aí sintonizado em Anápolis, nas cidades vizinhas. Muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Está começando mais um programa Sementes de Luz, aqui na Rádio Manchester FM, um espaço de acolhimento, de aprendizado e de fé, onde refletimos juntos sobre os ensinamentos do Cristo. Esse programa é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis com apoio do Conselho Espírita Regional. Hoje, o nosso tema é a redenção de Maria Madalena. Uma história de transformação, fé e amor. Conosco dois convidados queridos, a Caroline Costa, da cidade de Palmelo, e o Sebastião Felipe, que é coordenador do Conselho Espírita. Seja muito bem-vindo, Caroline. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com o Sebastião e com todos os ouvintes. Obrigado. Seja bem-vindo, Sebastião. Obrigado, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester. É com muita alegria que estamos aqui para estar falando aí sobre Maria Madalena. Obrigado, Sebastião. Pessoal, hoje falaremos de perdão, de acolhimento e da força do amor de Jesus. Madalena nos ensina que não importa o passado que carregamos, o amor de Cristo é capaz de nos levantar, nos transformar e nos dar uma nova vida. Então, bora participar. Você que nos ouve aí do carro, de casa, do trabalho, mande sua mensagem pra gente quer te ouvir. Mande uma mensagem de fé, de otimismo, aquela palavra amiga para inspirar quem está ouvindo a gente. É rapidinho, manda um áudio ou mensagem de texto no nosso WhatsApp, que é 99206-3993. Repetindo, 99206-3993. Vamos começar? Caroline e Sebastião, vamos falar hoje da redenção de Maria Madalena. O que a doutrina espírita nos ensina sobre sua trajetória e transformação? Caroline, nós sabemos que Maria Madalena foi uma figura muito importante para o cristianismo. Na sua visão, qual o maior legado de Maria Madalena? Então, pessoal, Maria Madalena deixou um legado extraordinário para todos nós. E o principal legado dela é a sua transformação moral. Maria Madalena, ela teve a oportunidade de encontrar com Jesus. E no momento em que ela encontra e ouve as palavras dele, ela faz a sua transformação imediata. E é o que é interessante nós falarmos aqui, é que antes mesmo, acabei de falar lá no centro, Sebastião, mas antes mesmo dela encontrar com Jesus, só de ouvir, escutar histórias, boatos de que havia um Messias. Ela não teve resistência. Não teve, ela já quis, dentro dela ela já sentia que algo poderia mudar. Por quê? Porque ela era um espírito que veio com a oportunidade de mudar. E ela aceitou isso bravamente e lindamente. Então, o maior legado dela, sem dúvida, para toda a humanidade, para todos nós, é a transformação moral. Eu estava observando você falar na palestra e quando você falou esse detalhe, que ela de imediato ela já aceitou Jesus. E a gente vê hoje, nos dias atuais, nós tendo dificuldade às vezes para acreditar em nós, na doutrina espírita, em Jesus. Às vezes a nossa fé é uma fé ainda um pouco vacilante. Isso mesmo. O que é interessante é porque é uma história muito antiga, a época de Jesus, mas que ao mesmo tempo é muito atual. Por quê? Porque quando Maria Madalena tem esse encontro com Jesus e ele fala para ela, olhando nos olhos dela, e fala para ela: olha, você tem que acreditar em Deus e acreditar em si. Porque a primeira coisa que ela fazia era duvidar dela. Como todas as pessoas que estavam à volta criticavam ou julgavam por ela ser uma mulher, ela pensou: não, eu não sou capaz. Mas Jesus, na sua bondade, olhou para ela e falou: não, acredita em Deus e acredita em si. E isso é para nós hoje, Quantos de nós não acreditamos
né? A primeira oportunidade, dificuldade que nós temos, a gente faz o quê? Duvida. Mas por que Deus fez isso comigo? Né? Nossa, mas será que Deus não está ao meu lado? E aí é onde Maria Madalena, através da sua transformação, pôde observar que ela estando ao lado de Deus, acreditando, tendo fé, ela era capaz de mudar, né? Certinho. E aí a gente observando que ela conseguiu essa transformação, essa edificação em si mesmo, e qual o papel de Maria Madalena para a humanidade? Como você vê Maria Madalena como exemplo para nós, para a humanidade em si? Então, olhando, né, assim, o que a gente aprende diante dos estudos que a gente faz dentro da doutrina espírita, mas principalmente tendo o evangelho, de fato é a nossa reforma íntima. Nós buscarmos entender o que somos, né, como nós agimos, qual é a nossa personalidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que não é bom, né, a convivência com o outro que torna, né, a vida da gente às vezes difícil, mas ao mesmo tempo é o aprendizado. Então a reforma íntima faz com que a gente mude, né? E diante da humanidade é esse nosso papel. O Evangelho segundo o Espiritismo fala muito sobre mudança, né? Transformar, a gente aprender a compreender, a respeitar, a ser benevolente, a ser indulgente. E tudo isso a gente faz diante de nós mesmos primeiro, reconhecendo quem somos, o que podemos mudar, e aí assim a gente passa a tratar o outro da mesma forma. Então, o legado, né, que tem para a humanidade em si é, primeiro, a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, entender que não devemos cometê-los, mudar nossa atitude e assim a gente vai estar indo revolução. E aí sim a gente tem uma humanidade que a gente tanto sonha, né? E como que você vê Maria Madalena, por exemplo, você é de Palmelo? Vamos falar um pouquinho aqui de Palmelo também, tá, que deu vontade de falar aqui em Palmelo. Você é de Palmelo. Como você conheceu a história de Maria Madalena dentro de uma casa espírita? Porque geralmente uma santa, o espiritismo não é dado a santos, chama de mentores espirituais, que a gente respeita com muito amor e carinho, mas para as outras denominações religiosas, a católica, por exemplo, é uma santa. Sim. Como você viu esse fato nascer em você e a credibilidade que você tem para com ela? Sim, então, quando o Sebastião fala de Palmelo, né, eu cresci em Palmelo, a minha família toda é de lá, então a gente, desde criança, escuta falar-se da mentora espiritual de Palmelo, Maria Madalena. Então, desde criança, a gente escuta muito falar-se dela, mas falar como? Porque quando a gente é criança, já não entende muito, né? A gente sabe que existe ali, a gente tem a noção de que poderia ser um espírito, uma santa, mas a gente sabe que o espiritismo não tem essas nomenclaturas, né? A gente não usa, a gente usa mesmo o espírito em si, não tem a imagem, né? A gente fala deles, mas é como se imaginasse essa luz. E Maria Madalena é a mentora espiritual de Palmelo. Ela foi designada através da Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, para ser a mentora de Palmelo. E isso antes de eu nascer, né? Na época ainda de Jerônimo Candinho, teve a oportunidade de receber a mentora, né, Maria Madalena, para proteger Palmelo, né? Orientar e coordenar. Além de coordenar a Colônia Nova Esperança, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ela é a mentora que protege, né, o campo de Palmelo. Mas quando a gente fala em Palmelo, parece que está só o Palmelo, né? Só o Palmelo está protegido, mas de fato não é, né? Palmelo é só uma extensão, né? Para toda a região, né? Para toda a região de Goiás, para o Brasil e para a humanidade. Porque muita gente vai para Palmelo para conhecer ou para se tratar, né? Às vezes pela dor, chega lá, se trata, cuida, é curado, fala, não, peraí, agora eu vou para minha cidade, eu vou trabalhar. E aí é onde funda os centros espíritas, né, as escolas espíritas, e assim vai. Né, Sebastião? Certinho. Como essa informação chegou para o Jerônimo Candinho? Foi através de alguma mensagem? Ou como que se deu essa informação? Então, quando o Jerônimo Candinho estava como presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo,
ele, juntamente com a sua esposa, a dona Chiquinha, que era uma médium de psicografia, ela recebeu uma orientação dos espíritos de que haveria uma mentora, e a mentora seria Maria Madalena. Só que, como naquela época ainda existia muito preconceito, não foi muito bem visto ser uma mulher, porque a ideia em si é que Jerônimo Candinho pensasse que poderia ser Eurípides Barçanufo. E aí, claro, ele não pôde contestar, porque ele estava, né, sendo orientado pela espiritualidade. A espiritualidade tem esse poder maior, né, de nos ajudar e nos aconselhar. Então, falou, não, então vai continuar sendo a Maria Madalena. E assim continuou. Só que depois, né, de muito tempo, de muito trabalho de Jerônimo Candinho, ele pôde ter a oportunidade de encontrar com ela no plano espiritual, né, depois do desencarne. Quer falar? Posso falar? Pode falar. Então, o que acontece? Quando... Aí você vai me dando sinal, tá, Sebastião? Eu não estou olhando para ele. Quando o Jerônimo Candinho desencarnou, ele teve a oportunidade de encontrar com a Vânia Arantes Damo. Para quem não conhece, a Vânia Arantes Damo é um espírito hoje, mas foi uma médium. Trabalhou incansavelmente por Palmelo, psicografando. E ela teve a oportunidade de encontrar com ele através de um sonho, né? E encontrou com Jerônimo Candinho. E ele contou que ia ter uma reunião para homenagear a Maria Madalena. E ele foi, todo feliz da vida, né? Só que chegando lá, na reunião, ele sentiu uma luz se aproximar muito forte, que parecia uma estrela cadente. Só que ele sentiu que aquela luz era a luz de Maria Madalena e que passou-se muito rápido. Só que no momento em que ele sentiu que era Maria Madalena, ele sentiu vergonha. Porque ele pensou assim, uai, nossa, na época que foi falado que Maria Madalena seria mentora, já deu tempo? Pode ir falando? Tá bom, vai dando sinal. Eu falo muito, hein? E aí, o que acontece? Ele falou, eu senti vergonha, porque como que eu imaginei por algum momento... Tá. Pode falar? Pode. Por algum momento, que esse espírito não poderia ser a mentora de Palmelo. E aí ele sentiu que era amado por ela, que ela respeitava, e ele da mesma forma retribuiu todo o trabalho que ela tem prestado por Palmelo. Então, Maria Madalena é a mentora de Palmelo, mas não só de Palmelo, pessoal, é da humanidade, né? Então, por isso a gente não pode deixar de falar dela, né? Do seu exemplo, porque isso acolhe a todos. Agora eu pensei aqui também, você falando aí, eu entendi o porquê dessa dúvida que o senhor Jerônimo teve, você falando, porque eu tive a felicidade de conhecer o senhor Jerônimo, e ele contava muito a história de Eurípides Barçanufo, que ele era aluno de sala de aula de Eurípides Barçanufo. Isso mesmo. E então, como aluno, ele ordenou que aquele pessoal, alunos, fosse para cada um para uma cidade, fundassem uma casa espírita. E aí dedicassem em prol da causa, assim, para divulgar, para auxiliar, para tratar, essas coisas. Automaticamente, quando ele foi falar em mentor, ele pensou que poderia ter sido ele. Sim. Mas sabemos que Maria Madalena é um espírito de escola e que estava ali designada por Mãe Santíssima, né? Santíssima. E ele, Eurípides Barçanufo, no caso, jamais deixou de auxiliar naquele campo, porque quando eu morava lá, eu lembro até de manifestar através de mensagem mediúnica. Isso mesmo. Isso aí, Sebastião, Caroline, a gente vai dar uma pausa rapidinho, vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo. E aí, você, bora participar do programa Semente de Luz? A gente quer te ouvir, mande a sua mensagem de áudio, mensagem de texto, aquela mensagem de fé, otimismo, aquela palavra amiga que inspira quem está ouvindo a gente. É rapidinho. Vamos lá. 99206-3993. 99206-3993. E eu já quero adiantar para vocês que daqui a pouquinho a gente tem a agenda da semana com a Beth Botosso, o Evangelho em 1 Minuto com o Roger Pires. Tá aqui no estúdio também o Sinésio, lá do Centro Espírita Vicente Paulo, o Juarez e a Dona Iris, lá do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje aqui estamos recheados de atrações. Então não sai daí, a gente volta já já. CYC 566,
Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. Manchester FM. Manchester 93,3. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz, hoje dia 31 de agosto, agora são 7 horas e 23 minutos. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Pessoal, tá chovendo de participações. Eu quero mandar aqui um abraço para Dona Lúcia, lá do bairro Jundiaí. O programa está maravilhoso, emocionante, e a história de Maria Madalena. Seu Antônio da Vila Jaiara, parabéns aos nossos convidados, uma mensagem que toca o coração. A Marina, aqui da região central. E chegou um áudio aqui pra gente, que é da Luzia. Olá, Luzia, boa noite. Boa noite aos irmãos que estão acompanhando de casa esse programa maravilhoso que nos preenche todos os domingos. O exemplo de Madalena é exemplo de mulher sábia, edificante, que com sua simplicidade soube seguir o exemplo do Mestre Jesus. Que possamos sempre lembrar delas nos momentos mais difíceis, para que encontramos forças para superá-los. Obrigado, Luzia, pela sua participação. A Luzia está aqui todos os domingos com a gente, né, ligadinha no Semente de Luz. Um abraço. Vamos voltar aqui o nosso bate-papo? Sebastião e Caroline, né? Quais atitudes práticas podemos ter para iniciar nossa própria caminhada de redenção? Boa pergunta, hein? Primeiro, confiar em Deus, porque Deus é que vai te dar um direcionamento. Ele é bom, justo, então ele não vai te julgar nem te criticar, ele vai estar ao seu lado em todos os momentos, mesmo você errando e também você acertando. Então Deus está no caminho certo. Segundo, oração, né? A oração sempre diária, buscando sempre o melhoramento, buscando sempre a sua reforma íntima. E o terceiro, com certeza e sem dúvida, o estudo. Se não estudarmos, né, buscar aí dentro das obras espíritas, né, da literatura espírita, mas sempre buscar o estudo, porque através desses estudos nós conseguimos compreender, entender um pouco mais. Então, particularmente eu vejo assim. Agora o Sebastião. Nós também podemos observar que a perseverança é muito importante, a gente ter perseverança, essa confiança no ser divino. E Deus é tão maravilhoso, tão bondoso para conosco, para com a humanidade, que Ele permitiu que um anjo amigo tutelasse a nossa existência, durante a nossa existência, nascimento, e ficasse durante toda a existência e continuássemos até depois da morte. Só que muitas vezes, Carolina, a gente não dá ouvido para ele, para esse anjo guardião. Sim. A gente dá ouvido, às vezes, para as coisas mais supérfluas, mais negativas. É por isso que a gente espelha muito nessas pessoas valorosas que já passaram pela humanidade e deixaram seus legados. Quando ela deixa um legado, está querendo dizer o que para nós, Carolina? Está querendo deixar um recado dizendo, olha, vai lá e faz. Faça a sua parte, né? Você tem que fazer a diferença. O que Maria Madalena queria? Ela sentia que ela queria algo diferente, mas ela precisava de um propósito, ela precisava de alguém para ir lá e falar, faça. E ela fez. E pode falar. Então nós não podemos assim, que na doutrina espírita nós não podemos esperar salvação assim de mão beijada. Não podemos. Que, por exemplo, assim, fala assim, Jesus salva, só Jesus salva. Ou Maria Madalena vai te
fazer isso, mas você tem que fazer da sua parte. Com certeza, porque Jesus fala, faça da sua parte que eu te ajudarei, mas você tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que procurar realmente, de fato, fazer essa mudança. Porque assim, se você for esperar, todo mundo vai te aconselhar, né? Principalmente dentro da casa espírita, vai te aconselhar, vai lá para a casa espírita, pega um trabalho para realizar dentro da casa espírita, e aí você faz. Mas se você realmente, de fato, não fizer com o coração tranquilo, aliviado, com amor, com bondade, não vai adiantar de nada, porque fazer para o outro, né, para que o outro veja que você está fazendo, não é o suficiente. O que importa realmente, de fato, é o que a gente faz para nós, né? E aí a mudança acontece. Exatamente. Aí, quando você falou e também o Diego fez a interrogação, nós podemos observar que um dos postulados da doutrina espírita é a caridade. Porque sabemos que a caridade é a que nos dá aquela condição inabalável de força, de amor. Então, nós tivemos até aqui há poucos dias, na Semana Espírita, um palestrante chamado Daniel Campos, que falou o seguinte: a caridade cura. E Vicente Paulo também fala muito sobre a caridade. Eu queria perguntar a você, como que você vê o papel, o trabalho de Maria Madalena como caridosa? O que ela fez, o que ela deixou de exemplo como caridade? Olha, o exemplo que ela deixou foi muito, muito, muito bonito. Por quê? Porque quando ela escuta Jesus e promete a ele que ela vai acolher os necessitados, que ela vai estar junto àqueles que realmente necessitam ou estão desamparados, ela vai para o vale dos imundos, né? Dos leprosos. E ela chega lá, ela encontra o quê? Sofrimento. Né? Sofrimento não somente do corpo físico, porque as pessoas ali estavam doentes, mas também do espírito. Só que é interessante a gente falar que essas pessoas que estavam lá, abandonadas, e que precisavam de uma palavra amiga, de fé, de acreditar, elas também já tinham ouvido falar de Jesus. Só que eles não tiveram a oportunidade de encontrar com ele. E Maria Madalena teve. Então o que ela falou? Pensou, eu vou levar consolo, eu vou levar o amor, dedicar àqueles que estavam ali. Tem maior exemplo de caridade do que essa? De levar o tempo todo, todos os dias, aquelas pessoas, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, mostrando através do seu exemplo, dedicando aquelas pessoas, e não só as palavras, né? Porque a gente sabe que também era o alimento físico, né? A cama, o cobertor, mas a gente sabe que o que alimentava de fato era o espírito. Né? Porque aqueles que estavam ali já estavam muito debilitados fisicamente, mas o que é importante a gente relatar aqui que Maria Madalena, ela não ficou lá um dia, né, Sebastião? Ah, não, eu vou lá na casa espírita fazer a sopa. É uma coisa... No sábado, vou lá no sábado fazer a sopa um dia, ó que beleza, uma vez no mês. Não, não é isso. Ah, não, uma vez na semana eu vou lá ajudar a dar o passe. Não, Maria Madalena ficou lá por 30 anos. 30 anos dedicada àquelas pessoas que estavam sofrendo fisicamente e espiritualmente. Então, o que nós podemos observar é que o trabalho não é só uma vez, um dia, né? O trabalho tem que ser diário, né? O trabalho tem que ser realmente dedicado ao amor. Então, não é um dia. Ah, não, eu tenho um trabalho lá no Centro Espírita uma vez na semana. Vou quando der certo. Isso, uma vez na semana. Não. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem é isso que a gente quer, mas o que é importante, né? Eu acabei de falar até ali no centro, agora há pouco, que se você está aí na sua casa, né, dedicado a ouvir as nossas palavras, então escute os nossos conselhos. Se você está dedicado e quer mudar a sua vida, transformar-se moralmente, vá na casa espírita, pergunta, tem algum trabalho para mim aqui? Qual trabalho? Servir a água fluida? Entregar a mensagem? Falar uma boa noite? Fechar o centro, né, Sebastião? Às vezes a gente não acha ninguém para fechar o centro. Ou abrir o centro, ligar as luzes, abrir as janelas. Pega esse trabalho e comece a fazer ele por 15 vezes seguidas. Chico Xavier falava isso, que para a gente poder começar a ter uma disciplina com um trabalho numa casa espírita, um trabalho de amor, a gente teria que fazer 15 vezes esse trabalho.
Aí depois disso a gente não sentiria mais como se fosse um trabalho, né? Se dedicaria. Eu queria aqui aproveitar o momento, Carolina, para a gente mandar um abraço para o Osíris, para a Madalena, para o José Nicéios, para o Barçanufo, para o Maxwell lá em Palmelo, para o pessoal lá de Palmelo que está nos ouvindo, nos acompanhando, e o pessoal de Anápolis, das Casas Espíritas aqui de Anápolis, lá do Francisco de Assis, do Caminheiros, toda a nossa região aqui de Anápolis. O nosso abraço e o nosso carinho. Se tiver tempo, a Carolina quer declamar uma poesia aqui. Sim, tem tempo. Sebastião, já que você puxou os abraços aí, vou aproveitar, deixa, que tá chovendo aqui de mensagem. Então vai um abraço aí pra Rosa Maria, boa noite a todos os irmãos, excelente programa, obrigado Rosa. Um abraço pra Rosa, pro Flávio. Olá, boa noite a todos os amigos da Rádio Manchester e do programa Sementes de Luz. Hoje a Caroline Costa e nosso amigo Sebastião. Estou emocionada ao ouvir sobre esse espírito tão iluminado e querido que é Maria Madalena. E sobre as histórias de Palmelo. Um abraço forte a todos. Ellen e Luciano do GEOC, tá ligadinho. Boa noite a todos. A Madalena Vieira, também tá ligadinha, lá do bairro São Joaquim. E mais uma aqui do Luciano. Esse espírito iluminado de Maria Madalena é um exemplo a todos nós de que a transformação é possível. Penso como teria sido se nós tivéssemos aceitado Jesus naquela época. Excelente programa e muito iluminador, nos fazendo refletir muito. A Leia também, mandando boa noite aos meus irmãos. Maravilhoso falar de Maria. Deus abençoe muito esse programa. Um abraço aí pro Luiz André e a Leia. Mais uma aqui, Ivani Moreira. Estou na estrada de Nerópolis. Por acaso, liguei a rádio aqui. Nunca tinha ouvido falar. Ela é de Goiânia. Um abraço, Ivani. Esse é o programa Sementes de Luz. Nós estamos falando aqui da doutrina espírita, né? E eu volto aí para o Sebastião, mas a Caroline, para complementar as participações dos nossos ouvintes. Nós agradecemos aqui por tanto carinho, pelo amor de todos os participantes que estão aí. Eu quero lembrar aí o nome do Luciano e da Eli, que são colegas de Centro Espírita lá do Caminheiros. Um abraço lá para eles. São pessoas que chegaram para somar, para doar verdadeiramente, são exemplos. Então, assim, é muito bom a gente ter esses momentos, principalmente quando a gente fala sobre Maria Madalena. Por quê? Porque isso dá motivação para a gente continuar aquele pequenino trabalho que a gente está com perseverança, com dedicação e com amor. Exatamente. Nós podemos observar também, por exemplo, quando a gente fala de Jerônimo Candim, ele não ficou só uns dias, não. Ele ficou uma vida. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Chico Xavier, mais de 50 anos. Divaldo Pereira. Então, assim, todos nós precisamos dedicar. E aí, eu vou para a Carolina e tem uma poesia, né? Isso, uma poesia. É do livro de Barçanufo, como é que é? Isso, do Barçanufo, de Palmelo. Em Palmelo sou feliz. E ele falou nessa poesia, né? Declamou. Dedicar ela para todos os ouvintes, tá? Isso, mas antes que o Sebastião aqui falou dos trabalhadores, é importante a gente falar muito deles, rapidinho, mas porque a gente fala muito dos espíritos ou daqueles que já estiveram aqui e hoje são em espírito, mas existem muitos trabalhadores encarnados, né, Sebastião? Que dedicam, né? Hoje a gente está vendo aqui, estamos aqui, eu e o Sebastião, mas do outro lado a gente está vendo o pessoal do outro centro também vindo aqui para divulgar um trabalho na Casa Espírita. São trabalhadores incansáveis, né? Trabalhadores que lutam diariamente, dedicados ao amor, a levar a palavra de Jesus, a poder realmente fazer a sua transformação. E isso é muito bonito de ver, né? E são trabalhadores que estão há anos, né? Então é importante a gente falar deles também. Isso. Então, para vocês, pessoal que está ouvindo aí, todo mundo que mandou mensagem, que mandou abraços, fico muito feliz, abraços a todos. Este livro é de Barçanufo de Palmelo. Em Palmelo sou feliz. Maria Madalena. Sua voz chega suave com carinho. Melodia vinda das esferas superiores, como um passo a passo de mansinho. Um modo próprio dos pacificadores. É a mentora de Palmelo, Maria Madalena, que está pronta a servir em ação plena aquele que está em sofrimento e dor, com seu sentimento e muito amor. Maria Madalena, a cabeceira da cama, é para nós exemplos de pura dedicação. Ampara o enfermo infeliz no seu drama, dando-lhe o consolo e muita atenção. Foi a mãe dos que não tinham mães. Cuidava de todos, jovens e dos anciãos. Recebeu o convite ao trabalho de Jesus
com o serviço no bem, encontrou a luz. A muleta dos que não podiam caminhar. Ante o frio, arrumava o quente agasalho. No vale dos imundos ofertava um lar. O serviço de amar era seu trabalho. Consolava os doentes, cuidando das feridas daqueles que tinham corpo e alma sofridas, ofertando os ensinos de Jesus e a oração que provinha do seu generoso coração. Minha prece é a mentora Maria Madalena. Busco servir e amar. Oro com fé pela saúde, apesar da minha alma ser muito pequena. E que eu tenha na minha vida boa atitude. Nos seus exemplos eu colho os ensinos, aos que se refere aos ensinamentos divinos. Maria Madalena, ampara aos palmelinos a servirem ao seu lado como bons meninos. Muito bom, parabéns. Isso aí, muito bom. Carolina e Sebastião vão ficar por aqui, daqui a pouquinho a gente vai voltar com eles para mais participação. Carolina, antes de sair, tem uma ouvinte aqui, a Ivani está perguntando, se tem alguma rede social sua que pode acompanhar o seu trabalho, se você puder passar. Na minha rede social em si, não tenho muito do espiritismo, não. Eu brinco que eu tenho que passar a fazer, sabe? Mas quem quiser me seguir, Carol CS22. Mas seria interessante seguir também a Palmelo TV. Tá? A gente até brincou que a gente ia falar aqui, né, Sebastião? Pois é. A Palmelo TV, que é um programa, né, que tá no YouTube, tem muitas lives, é uma programação assim extensa, realmente, tem para todos os horários. Então, quem quiser acessar o YouTube Palmelo TV vai encontrar aí bastante histórias, lives, né, reuniões mediúnicas, então podem participar, tá? E aí o meu Instagram é carolcs22. Legal, obrigado então. Daqui a pouquinho a gente volta com eles. Pessoal, hoje estamos dando continuidade à nossa rodada de entrevistas com as casas espíritas que apoiam o nosso programa. O nosso objetivo é conhecer de perto o trabalho dessas instituições, suas histórias e a contribuição de cada uma para a comunidade. E hoje recebemos aqui na rádio o senhor Juarez e a Iris, que é presidente do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o CEB. Vamos conhecer um pouco mais sobre o CEB e a sua ligação com o INSEB, as atividades que eles desenvolvem lá. Olá, senhor Juarez, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Diego, muito boa noite, sejam todos bem-vindos também, aqueles que estão nos ouvindo. Agradecemos também essa oportunidade de trazer aqui, né, as nossas atividades do nosso centro, Semente de Luz, o próprio Conselho Espírita. Isso, é um prazer receber vocês aqui. Seja bem-vindo, dona Iris. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos essa oportunidade de divulgar, né, os trabalhos do nosso centro, né, assim como também algumas atividades que são realizadas dentro do INSEB. Isso aí. Juarez, para a gente começar, conta para a gente quando e como surgiu o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo, como bem a Iris comentou agora, né, ele está muito vinculado ao Instituto de Medicina e Comportamento Eurípides Barçanufo, antigo sanatório espírita, né? Então, ele foi criado em razão da necessidade de nós darmos a luz da doutrina dos espíritos, nós darmos um apoio espiritual aos nossos pacientes, tanto aos pacientes que estão nos hospitais, nas enfermarias, no próprio hospital, mas também nós temos os pacientes que estão na chácara Nosso Lar, né, que são 32 pacientes acima de 70 anos, e nós também damos esse suporte lá para ele. Então, houve essa necessidade, existe o tratamento medicamentoso, obviamente, certo, mas também tem que haver essa correlação, né, com o tratamento espiritual também, independente da religiosidade de cada paciente. Tá. Para quem está em casa, né, para poder entender melhor, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, ele fica nas dependências do INSEB, que é o Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, antigo Sanatório Espírita de Anápolis, né? Correto, é isso mesmo. Ele fica nas dependências. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós temos tem o auditório, temos a sala de estudos também, nós temos nosso canto de leitura, tem a sala de passe, e claro, e também temos as nossas atividades fraternas, seja no Centro Espírita, no Instituto de Medicina,
no INSEB, no caso, mas também fora do INSEB também temos as nossas atividades, né, que nós fazemos. Essas nossas atividades são praticamente diárias, né, certo? Onde a gente leva a luz da doutrina dos espíritos e, claro, a nossa visita fraterna para com os pacientes e até, quando possível, com os próprios familiares dos pacientes. Seu Juarez, e quais são os horários? Quem quiser ir lá conhecer essas atividades lá do centro? Isso. E aonde fica? Nosso horário, principalmente aberto ao público, né, é hoje, de todos os domingos, das 19 horas às 20 horas, né, tem as palestras públicas. Mas também temos os dias de estudos. No próprio domingo, das 17h30 às 18h30, hoje nós estamos estudando o que é o Espiritismo, juntamente com a Revista Espírita. E terça-feira nós temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos e também com o estudo e prática da mediunidade. Então, isso, onde nós também realizamos esse estudo e fique o convite, né? Quem quiser nos visitar nesse horário, terça-feira às 19 horas e domingo também às 19 horas, sintam-se à vontade. Isso é isso, Juarez. Agora, para a gente encerrar, né? Deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes que não conhecem o centro lá. Faz um convite para eles ir lá conhecer. Dona Iris? Eu deixo aqui um convite, né, falando ali do atendimento, né, como a Carolina estava falando, né, sobre fazer um trabalho na Casa Espírita, né? Então, nós fazemos essas visitas fraternas aos pacientes, tá? Todos os dias, das 16 às 17 horas. Nós levamos uma palavra do Evangelho, nós conversamos, nós ouvimos. Então, são histórias de todos os tipos que vocês possam imaginar. São pessoas que estão muito carentes ali, espiritualmente. Então, é um trabalho que faz mais bem a nós do que aos pacientes. Então, aqueles que quiserem conhecer esse trabalho, nós estamos lá. São várias equipes que fazem, mas todos os dias estão lá, de 16 às 17 horas, levando essa mensagem, né, do Evangelho. Então, aqueles que quiserem, fiquem à vontade, estamos lá aguardando, tá bom? Muito obrigada, viu? Isso aí, obrigado, Dona Iris, obrigado, seu Juarez, pela presença aqui na rádio. Nós que agradecemos. Então, fica o convite a todos. Obrigado. Obrigado, e eu quero aqui deixar o meu abraço muito especial a todos os trabalhadores do INSEB, né, na pessoa do presidente, seu Zilmar, do vice-presidente, o senhor Elcival, e estendo também o meu carinho ao seu Divino Celestino, a Vanessa, lá do RH, a todos os profissionais de saúde que atuam naquela instituição. Com dedicação e amor, contribui para o trabalho tão importante que a instituição realiza. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa nobre missão de servir e acolher. E falando em SEB, vamos ao vivo para a gente ouvir um trechinho da palestra, né? Lá nesse momento, quem está lá agora ao vivo é o Sérgio Damião. E o tema da palestra é Nos Primórdios do Espiritismo, uma viagem no tempo. Vamos ouvir um trechinho. 1865. Portanto, cerca de 8 anos, né, depois de sua codificação. Então, no Brasil, o Espiritismo já conta com aproximadamente 160 anos. E tudo iniciou-se na cidade de Salvador, na Bahia, onde foi fundado um grupo familiar de espiritismo. Aquela época, obviamente, no seu princípio, não existiam casas espíritas como nós temos hoje, inclusive esta belíssima que nos acolhe. Os grupos eram familiares. Até hoje, Brasil afora, no seu interior, aqui em Anápolis, existem grupos. Isso aí, a gente ouviu um trechinho. Eu quero mandar um abraço aqui para o seu Divino, que está lá na transmissão, né? E você deu o sinal para a gente. Um grande abraço também ao Sérgio Damião, que é um grande amigo. E, pessoal, bora participar, ainda dá tempo ainda. Agora são 7 horas e 46 minutos.
Mande sua mensagem de texto, seu áudio aqui pra gente no 99206-3993. Quero mandar um abraço pra Heloísa Issa, pra Soninha, Dr. Marcos Paiva, o Laésio da LG Compressores, o Sudário da Carrocerias Ideal. São os nossos apoiadores. Um abraço para o Lar Espírita Francisco de Assis, o Centro Espírita União e a todos os trabalhadores do Grupo Arte Espírita, comandado aí pelo nosso irmão Luiz André e Leia. Essa turminha aí que faz a alegria cristã nas nossas casas espíritas. E não sai daí não, pessoal. Na sequência, tem mais bate-papo com o Sebastião, tem a agenda da semana com a Beth Botosso e o Evangelho em 1 minuto com Roger Pires. A gente volta já já. Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta, agora 7 horas e 53 minutos. E quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 minuto. Boa noite, Roger. Boa noite, meus amigos, ouvindo Sementes de Luz. O assunto de hoje é muito palpitante, né? Maria Madalena, a redenção de Maria Madalena. A redenção de Maria Madalena é entendida como uma poderosa lição de regeneração moral e espiritual, mostrando a transformação de uma mulher marcada pelo passado para uma seguidora devota de Cristo. Aliás, Maria Madalena é conhecida por ter sido liberta por Jesus da possessão de 7 demônios, não é? Aí, essa libertação é narrada no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, no versículo 2, e é um dos eventos que marcam a sua relação com Jesus. Além disso, Maria Madalena é uma figura proeminente nos relatos da crucificação e ressurreição, né, de Cristo, sendo a primeira testemunha de sua ressurreição, e a quem foi confiada a tarefa de anunciar a novidade aos discípulos, que aliás eles não acreditaram muito não acreditaram, não tiveram fé, né, que ela teria sido, quer dizer, eles são os discípulos e por que ela teria visto Jesus pela primeira vez? E gerou uma ciumeira medonha. Mas o que eu me lembro, né, desse, vamos chamar assim, resgate de Maria Madalena, eu viajo a Ezequiel, o livro de Ezequiel, lá no capítulo 33, né, no versículo 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Sabe, fazendo aí, traçando um paralelo com esse versículo, né, do livro de Ezequiel com Maria Madalena, por que Jesus haveria de perder aquela cristã, né, que estava em germe naquele momento, né? Então, ao invés de condená-la, ao invés de afastá-la, pelo contrário, ela transformou talvez num dos maiores nomes do cristianismo mundial. E merece todo o nosso carinho, nosso respeito, sem dúvida nenhuma. Ótima noite para você, um grande abraço. Obrigado, Roger, pela sua participação, mais uma vez aqui no nosso programa Sementes de Luz. Pessoal, o Sinésio já está aqui para fazer um convite para a gente especial, mas antes disso, vamos saber o que vem por aí nessa semana, com a nossa agenda da semana, com a nossa querida amiga Beth Botosso. Olá, Beth, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os queridos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês no programa Sementes de Luz, trazendo boas notícias. E nesta semana, iniciando o mês de setembro, nossa agenda está cheia de atividades. Confira os eventos que preparamos. Na segunda-feira, dia 1º, Vilma Sônia Rodrigues, fará uma palestra sobre amor fraterno no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça-feira, dia 2, Ana Faria fará uma palestra sobre orai e vigiai no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta-feira, dia 3, venha escutar uma poesia com o senhor Eurico Diniz no Centro Espírita Maria Dolores. Na sexta-feira, dia 5, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, o Rodrigo Belmonte fala sobre o tema
Lei de Trabalho, o antídoto contra o vazio existencial. No sábado, dia 6, o Gerlon de Almeida nos convida a refletir sobre todo sofrimento passa, trabalhe, ore e espere, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. E também no sábado, dia 6, o Centro Espírita Vicente Paula nos convida a assistir uma apresentação de uma peça teatral intitulada Sintonia, com o Grupo de Artes do Movimento Espírita de Vianópolis, no auditório do INSEB, Avenida Allan Kardec, 39, bairro Boa Vista, às 19h30. No domingo, dia 7, teremos uma palestra com o tema Brasil, Pátria do Evangelho, com a presidente da FEEGO, Márcia Ramos, de Goiânia, no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 7, encerramos a semana com muita inspiração. Dr. Jorge Cecílio Daia Júnior apresenta o tema Em Louvor à Vida, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis nas redes sociais. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos vemos na próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth. Obrigado pela sua participação aqui mais essa noite no Sementes de Luz. Pessoal, chegou a hora. Temos um convite para você e sua família. O Centro Espírita Vicente de Paulo convida a todos para prestigiar a emocionante peça teatral Sintonia, apresentada pelo Grupo de Arte do Movimento Espírita de Vianópolis. Por isso recebemos aqui hoje o Sinésio, que traz mais detalhes desse evento. Olá, Sinésio, boa noite. Boa noite, muito bom poder estar aqui, né? Eu sempre falo isso lá na Casa Espírita Vicente de Paulo. Hoje eu posso dizer também como é bom poder estar aqui, né? Seja bem-vindo, obrigado. Eu que agradeço. E essa oportunidade de nós falarmos sobre o teatro, né? Eu tenho realmente a alegria de poder dizer que já estive participando não só do teatro, mas também do trabalho do movimento espírita lá em Vianópolis durante um bom período. Então eu conheço bem o trabalho daquela equipe que realmente presta uma colaboração muito importante a toda aquela comunidade. E a questão do teatro, é importante nós falarmos que ele é construído por um dos participantes, que é o VAD. Ele mesmo, vamos dizer assim, cria, constrói tudo aquilo e escolhe a dedo aqueles participantes e dedicam todo o tempo necessário para fazerem o quê? Uma apresentação anual durante a Semana Espírita que acontece naquela cidade. Então é realmente uma preparação muito bacana. Eu já pude participar, nós já tivemos uma boa oportunidade por mais de uma vez de recebê-los à nossa casa, aqui no Vicente de Paulo, né? Reforçando a ideia, nossa centenária Casa Espírita Vicente de Paulo. Então é com muita alegria que eu trago esse convite para que todos, né, possam participar e estar conosco nesse próximo sábado, às 19h30, ali no teatro. Uma oportunidade de nós levarmos uma parte da nossa casa espírita a um outro, vamos dizer assim, uma outra casa também, que agora mesmo esteve aqui nos falando também. Por quê? Porque lá tem uma estrutura. O Juarez, que está lá à frente, realmente nos recebe muito bem. O Zilmar, que nos cede aquele prédio, né, com toda a estrutura montada para que este ato possa acontecer de uma melhor forma. Então nós queremos realmente estarmos ali unidos, juntos, aprendendo e percebendo que o teatro é mais uma forma realmente de nós quebrarmos toda essa ideia, essa distância que é colocada para o movimento espírita. Às vezes existem pessoas que realmente até criticam, mas por desconhecerem, porque o trabalho é muito simples, o trabalho é voltado para a prática do bem, e a oportunidade de um teatro, nós já inclusive até reforço também, teve agora há pouco com o Léo Ritter, que foi comediante, quebrando essa ideia. Agora, com o teatro, mais uma vez, aqui em Anápolis, por essa mesma equipe, muito boa, estruturada, preparada, que traz tudo de lá. Inclusive, eles vão deslocar de lá, trazendo tudo aquilo que já foi apresentado. E eu digo, eu já estive lá uma vez, assistindo essa mesma peça. Muito bacana, viu? Eu já tive a oportunidade de assistir outras peças, né? Inclusive aqui no Vicente Paulo. Realmente, pode falar que eles são profissionais, que isso é um teatro de nível bastante elevado mesmo. Sinésio, e como que é a entrada? Tem algum valor?
Sim, é interessante nós reforçarmos que essa entrada, né, a gente fala assim, é gratuita. Sim, de certa forma não há necessidade de você estar pagando, mas em uma forma de colaborar, não só com a Casa Espírita, pelo trabalho que ela faz, mas com aquele carente que muitas das vezes necessita desse apoio para se manter. Então, a entrada vão ser 2 quilos de alimentos que vão ser recolhidos ali naquela entrada, na portaria, e posteriormente distribuído para aquelas famílias que realmente necessitam. Esse é um trabalho feito pelo Centro Espírita Vicente de Paulo. Possamos dizer aí que a cada 2, 3 semanas distribuem essa cesta para aquelas famílias. E nessa oportunidade, contando com a participação de cada um daqueles que vão prestigiar esse grupo que vem de Vianópolis. Eu quero agradecer aqui ao Sinésio por ter vindo aqui, né, até a Rádio Manchester, fazer esse convite para toda a população de Anápolis que está ligadinho na rádio. Obrigado, viu, Sinésio? Eu que agradeço a oportunidade e conto com a presença de todos. Só reforçando então, não perca essa oportunidade de viver uma noite de arte, reflexão, espiritualidade. Anote aí, dia 6 de setembro, às 7h30 da noite, lá no auditório do INSEB, né, essa peça teatral. Então, participe, traga sua família, realmente vai valer a pena. Pessoal, caminhando aqui para o nosso encerramento, né, deixar a nossa mensagem, o Evangelho nos apresenta uma das histórias mais belas de transformação e redenção, a de Maria Madalena. Ela que foi tão marcada pelo sofrimento e pelos erros do passado, encontrou em Jesus o olhar que não condena, mas que liberta. O Mestre não a viu como o mundo a via. Ele a enxergou como filha amada de Deus, capaz de recomeçar. O nosso irmão Roger Pires acabou de nos lembrar bem aqui no Evangelho em um Minuto, o Evangelho de Lucas, que nos lembra do momento em que Maria, profundamente arrependida, se aproxima de Jesus. Ali, diante do Cristo, ela derramava não apenas perfume, mas a sua alma inteira, reconhecendo o amor que a resgatava. Maria Madalena nos ensina que não há queda tão profunda que o amor de Deus não possa levantar. Não há erro tão grande que a misericórdia divina não possa redimir. Que essa história toque nossos corações e nos lembre, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de se erguer e seguir com Jesus. Porque, como Madalena, todos nós somos convidados a experimentar a beleza da verdadeira redenção. Agradecemos imensamente a presença aqui dos nossos convidados, Caroline Costa e Sebastião Felipe. Obrigado, viu? Nesse momento a gente fica muito feliz em agradecer pela oportunidade que nós tivemos, né, Carolina, de estar aqui falando sobre Maria Madalena, e na sua presença é sempre motivo de muita alegria. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes, e no próximo domingo estaremos aqui novamente, né, Diego? Com a Márcia Ramos. Já estou ficando aqui acostumado com a rádio, tá, gente? Sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Sebastião, do convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Agradecer aos ouvintes aí que tiveram a paciência por poder nos ouvir. Fiquem todos com Deus, que tenham todos uma boa semana e que a Maria Madalena possa abençoar e proteger a todos, aonde quer que eles estejam. Muito obrigada. Obrigado, assim seja. Obrigado. Pessoal, como o Sebastião já adiantou, no próximo domingo, dia 7 de setembro, teremos a presença da Márcia Ramos, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO. Não perca, hein? Então, no próximo domingo, às 7 horas da noite. Antes de encerrar, bem rapidinho, estamos super atrasados. O Paulo Sérgio, lá do bairro São João, Semente de Luz é sempre um consolo para a alma. A Helena, do Residencial Boa Vista. O Carlos Eduardo, do bairro Maracanã. A Fernanda, do Setor Sul. E, para encerrar, a Maria José, do Jardim Progresso. É a cidade de Anápolis em peso, né? Ouvindo o nosso programa, a gente fica muito feliz. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui de coração os nossos patrocinadores, apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo à doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. E o programa Sementes de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana, que o Evangelho esteja vivo em seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E assim encerramos o programa de hoje. Manchester, Manchester FM.
Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis. Um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, quadra 40, lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Música, interatividade. Manchester FM. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto.